E aí, sintonizados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos e de como a gente está aprendendo a sonhar, né, Vidinho? É isso aí. É engraçado essa questão do tema sonho, né? Porque às vezes a gente realmente se pergunta: como realizar meus sonhos? Que sonhos? Eu tenho sonhos? Então, é essa provocação aí que a gente quer fazer um pouquinho diante da construção que estamos fazendo com a gente mesmo, essas descobertas, descobrir que nem tinha sonho, que medo, e aí vamos ver. Normalmente a maioria das pessoas nem se permite a sonhar, né? Acho que tudo é inatingível, né? Uma casa legal, um carro bacana ou um emprego dos sonhos. É tudo meio que inalcançável na versão que a gente se encontra, né? Então a gente tem aprendido que de fato né, amor? Para a versão que a gente está hoje, se almejar algo grande, sonhar grande, lógico que vai ter uma distância muito grande entre o que eu sou hoje e o sonho que eu quero realizar. Mas é sobre esse processo contínuo de você se construir para alcançar algo que você deseja. Exatamente. É na linha da permissão, né? Se permitir sonhar, Já é o primeiro porque passo. já é o primeiro passo. Porque sonhar não paga, né, gente? A gente tem aprendido isso daí, sonhar não paga. E eu mesma era uma pessoa que não sabia sonhar, eu tinha bastante medo, né? E quando foi feita essa provocação para mim, eu ali com o papel, a caneta, sonha. Qual o seu sonho grande? O que vem na tua mente? Como você gostaria de ser? Como você gostaria de estar? E não vinha nada na mente, Na verdade, vinha muita coisa, né? mas nada Mas atingível. eu quero alcançar essa casa dos sonhos. Ah, mas eu não vou dar Ixi, conta, então esquece. é, Era exatamente. mais ou menos assim. Não sei se pra você era assim, mas pra mim foi meio que eu fui colocando um sonho cada vez mais perto de mim. E quando eu vi, o meu sonho era um ovinho, de tão pequeno, porque se encaixava naquilo que eu sou hoje. Sim. E é sobre isso que demonstra quem realmente somos, né? Nós estamos vendo que conforme você vai se permitindo sonhar, cada momento da tua vida vai ser um objetivo que você tem a alcançar, né? Sonhos, objetivos, desejos de realizar algo. E às vezes cada versão que nós estamos, a gente quer uma coisa nova, né? Vai desbloqueando as fases da vida, né? Você vai passando de fase. É o jogo de videogame, por Exato, exemplo, que a gente brinca bastante. A verdade. cada fase que a gente passa, a próxima vai ser um degrau acima, vai ser mais difícil. Mas, consequentemente, você vai estar mais forte para passar aquela fase. Você vai estar mais bem construído. É. E nessa questão de exemplos práticos, né? Um medo que eu tinha em relação a sonho e que hoje eu me vejo diferente, diante de estar aprendendo como deve ser feito, né? Quando me perguntavam: "Luana, você quer viver até quantos anos?", eu tinha um medo, um medo de me imaginar mais velha, idosa. Eu tinha muito medo. E eu comecei a pensar, destrinchar o porquê que eu tinha esse medo. Quando você aprende a pensar o medo, não só sentir, né? Sentir é humano, a gente tem que sentir mesmo, mas tem horas que a gente tem que pensar sobre aquilo. E aí que tudo mudou. Eu fui percebendo que eu tinha medo de viver muito, porque as minhas referências de vidas longas não eram vidas que eu almejava ter. Porque as pessoas que eu conhecia, que eu tenho de referência na minha vida, eram pessoas que estavam mais idosas ou que foram idosas, né, algumas já até faleceram, mas não tinha saúde, não tinha estabilidade financeira, não tinha alcançado seus sonhos, muito pelo contrário, eu sabia até de alguns sonhos e que a pessoa sequer fez nada para realizar eles. Ficou ali, um sonho. E aí eu ficava pensando: "Ah, eu não quero viver muito, eu prefiro", já cheguei a pensar, gente, prefiro morrer mais jovem e ter aproveitado um pouco da minha saúde, da minha vida, do que chegar velha e depender dos outros. Era isso que eu sentia. E eu, gente, o meu exemplo
prático era viver no aleatório. Eu vivia cada dia como se fosse o último. Então não tinha perspectiva. Eu fazia o que eu queria naquele dia. E sem me dar conta de que isso atrasou muito o meu processo, porque eu não criei minha base sólida para alcançar onde eu quero chegar. Então, esse viver no aleatório, ele me proporcionou bastante momentos prazerosos, óbvio, né? O cérebro que a gente está em busca de dopamina muito rápida, e era isso que eu fazia. Constantemente. Mas eu vi que não me agregou nada, não trouxe nada de proveitoso para mim. Pelo contrário, eu vejo que eu perdi muito tempo vivendo sem propósito, sem sonho. E na questão de mudanças, né? O que mudou em mim? Vou falar sobre mim, a Dé vai falar sobre ela. O que mudou em mim? Eu comecei a entender o porquê que eu tinha esses medos, só que quando eu pensava, tá, mas e se não tivesse isso? Você com saúde, você independente emocionalmente, financeiramente, no lugar dos seus sonhos, com tudo que você gostaria de ser, você não quer viver muito mesmo? Aí eu fui vendo o que eu queria. Aí já muda de figura, né? Mudou muito, Opa, eu até arrepia. Opa, desse jeitinho eu Eu quero viver muito, muito, muito. Aí eu comecei a pensar em metas, vou colocar um número, que é outra coisa que venham começando a fazer comigo, nós estamos fazendo no nosso relacionamento e com a gente pessoalmente. É prazos, né? Tipo, números. Vou pôr um número aqui. Tangibilizar aquilo. Né? Porque se a gente viver muito no aleatório, a gente tem a tendência a procrastinar, né? A maioria de nós tende a deixar algo difícil sempre para depois, sempre postergando, sempre adiando. Então, se a gente não coloca um prazo, a gente confortavelmente fica deixando nas mãos de Deus, na mão do universo, do destino. E a gente fica se isentando da nossa própria responsabilidade. Eu mesmo sempre fui essa pessoa, né? Luto com ela, inclusive, com essa versão de mim. Diariamente, né? Que é a procrastinação. E quando eu coloquei a data, né, os anos, né, quantos anos eu quero viver, que eu pensei em 100 anos. Aí eu falei assim, cara, 100 anos? Eu tava pensando em morrer com uns 55. Meio que dobrei a meta. Dei uma de Dilma. Atingiu a meta, dobra a meta. Mas realmente foi acontecendo isso. Eu comecei a me imaginar indo até o limite da minha vida. Tá, qual que é o limite da vida? E o que está acontecendo hoje, né, na era que vivemos? Com quantos anos as pessoas estão morrendo? Pô, 100, 103, 110? É isso aí, vou por 100 anos. E aí eu venho construindo a vida que eu quero estar agora. Então, e como você quer chegar aos 100 anos, né? Isso. Porque a saúde é um pilar essencial. E é isso que a gente vem cuidando bastante na questão de uma alimentação melhor, exercícios físicos, de construir uma saúde não só para o nosso presente, mas para a velhice que a gente quer ter. A gente quer ser idosinhas, saudáveis, mas conseguir levantar da cama, conseguir tomar um banho. Exato. Coisa que o ano passado, para levantar da cama, eu tinha dificuldade. Para levantar do sofá, eu tinha dificuldade. Eu estava bem obesa, obesa. Ainda tenho bastante quilo para eliminar. Estávamos a ponto de deitar no sofá e assistir uma série. Nossa. E não conseguir levantar do sofá com muita facilidade. Era difícil mesmo, gente. Não é brincadeira, Era difícil, né? Não é brincadeira. Até porque quando a gente pensava em maratonar a série, a gente já pensava o que a gente ia comer. E era só coisa gorda, coisa gostosa, coisa que... Ai, né? Não que hoje a gente não viva, mas assim, a gente faz isso. A gente come uma coisa gostosa. Né? É que hoje a gente já não come mais a emoção. Antes a gente comia a emoção, né, amor? Vivia para comer. A gente né, se frustrava com alguma coisa, comia. Tava feliz com alguma coisa, comia. O tal do merecimento. Hoje eu mereço. E com isso a gente foi engordando muito, muito mesmo. Sim. E hoje
Eu com 13 quilos a menos, você com... 24 Nossa! quilos. Em menos de um ano, porque a gente entrou nesse processo há menos de um ano, né, mãe? Tem 10 meses, né? Mas por aí, é uma construção para a vida mesmo, não é algo que a gente colocou como meta só emagrecer, é algo além disso. É um sonho para nossa velhice mesmo, dar Isso. uma condição saudável para a idosinha que a gente quer ser. Exato. Até porque é uma questão de compreensão. Acho que o que mudou em mim, eu já fui daquela fase de pensar, preciso emagrecer, emagrecer, se preocupar com o corpo, né, externo, autoestima, colocar uma roupa e se sentir bem. Não é só sobre isso, gente. Não que seja quando não é importante, né? lógico Importante, mas não deve ser o a sua foco. base. Uhum. Então, o foco é a saúde mesmo, para que, tendo saúde, a gente consegue construir outras coisas, consegue trabalhar, consegue curtir os locais que vai viajar. Porque imagina, ter dinheiro e vai viajar num lugar lindo. Aí percebe que é tudo entrelaçado mesmo, né? Se você tem um sonho, tem um objetivo, você vai ter que se construir em várias áreas, não é só no quesito financeiro, por exemplo. Eu quero comprar um carro, então eu vou trabalhar doidado para conquistar aquele carro. Mas quando você vê, a gente aprendeu isso inclusive recentemente, né? Mas quando você chega com o carro, você conquistou aquilo, mas e agora? O que você faz com essa O que informação? você faz com essa informação? Você construiu algo além desse carro? E nessa questão de que quando você constrói algo e atinge algo, o pilar é para a vida, é porque quando a gente está se transformando para atingir algo, né? Então vamos dar um exemplo material que acredito que seja mais fácil de enxergar, mais palpável. Aí você pensa assim, eu quero ter minha casa própria, né? Sonho da maioria aí dos brasileiros, né? A casa própria. Aí você vai lá e começa a perceber no seu plano, escrevendo, anotando, o que você precisa fazer para atingir aquilo. Eu preciso dormir melhor para conseguir trabalhar de uma forma mais saudável, ter foco, porque eu não consigo me desenvolver bem, então eu preciso dormir melhor. Consequentemente, você percebe que para você dormir melhor, você tem que se alimentar melhor, porque às vezes você dormia com o estômago cheio, e aí você vai criando degraus que para você atingir a sua casa própria, né, você vai ter que ter mais foco, talvez você vai ter que falar não para uns amigos, porque você ia sair, mas agora você precisa trabalhar, você precisa poupar dinheiro, que às vezes um rolezinho que você ia fazer, vou gastar 150, 250, não importa. Aquele dinheiro pode ser muito útil para atingir seus sonhos, não é sobre, eu não tenho dinheiro, não, é sobre eu tenho um foco agora. E aí você vai se transformando no quê enquanto você está tentando atingir seu sonho. Exatamente. Né? Você transforma pilares ali, você ganha pilares, fundações fortes para se construir. Sim. Como a gente aprendeu com a Jaque, da Aliança, você pega o boi e fatia. Fatia o boi em bifes. Porque assim, além de você conseguir enxergar o sonho que você quer ter, você se enxergar naquele lugar, você vai fracionando os problemas. Você pega aquele problemão que você tem, que você não vê solução, você não vê meios de resolver, aí você coloca mini probleminhas que fica, putz, aqui é mais fácil de resolver, então eu vou por esse caminho. Você sabe o foco lá, né? E o que você vai fracionar para atingir. Porque normalmente, eu pelo menos fui uma pessoa que eu não me desenvolvi nisso. Demorou muitos anos para eu abrir assim aquele portalzinho da mente de opa, vou viver diferente. Demorou muito. Acho que a nossa geração ela nem permitiu a gente por exemplo, é um assunto que deve ser abordado na escola mesmo. A gente tem aprendido bastante que a infância é um molde real para um ser humano ou de sucesso ou de fracasso. O molde está lá na mão dos pais para fazer um bom trabalho para aquela criança. E nessa questão de construção, né, de base infantil, eu tive pais incríveis que deram de tudo e o mais que o tudo que eles poderiam dar para mim e para o meu irmão, né? Mas a gente sempre sabe que poderia ter sido diferente em algo, né? E a vida é sobre isso, a evolução. Estamos aqui sempre para aprender, né? E
sobre isso eu não tinha aprendido a ter sonhos, né. Você imagina uma criança hoje pequena já aprender: "Viu, vamos traçar um sonho aqui para você?", já atingir ali, colocar um sonho de 1 ano, daqui 1 ano, 2 anos, né, ele vai gradativamente sonhando e conquistando. O que que ele vai ser na nossa idade? E se moldando, Se né? moldando. Porque daí a criança ela já vai criando mecanismos de acreditar em si mesma, de acreditar que ela pode alcançar. E nessa analogia, né, do boi em bifes, eu era a pessoa que colocava o boi ali, que era meu sonho, em cima da mesa, não dava para fazer nada com ele, que às vezes ele estava até vivo. E aí eu olhava e falava: "Ah, tem como não". Aí o boi às vezes até fugia, porque eu não sabia construir nada, né. E essa é a sacada que a gente quer provocar aí um pouco dentro do coração de vocês. Tem sonho? Ah, é inatingível? O que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de fazer, é inatingível? Quem te disse que é inatingível? Pensa sobre isso daí. Por que você acredita isso? Até porque o sonho é a base para uma vida realmente vivida. Não vivida no aleatório, mas vivida em estado presente mesmo. Exatamente. E nessa vertente, eu tenho muitos sonhos. Sonhos que são gigantes, que talvez do tamanho que eu sou hoje, se eu não tivesse aprendido que tudo bem sonhar, sonhar não paga, depois você vê o que vai fazer para realizá-los, seria um dos sonhos que eu pensaria: "Ah, esse daí eu nem vou colocar na minha lista, que não é para você, Luana". Né, então muitos de nós crescemos assim, olhando algo bacana de alguém na TV, de alguém que a gente admirou, e sempre olhava e falava: "Poxa, seria tão legal se eu pudesse tal coisa, se fosse para mim". Outros já até ouviram mesmo, né, que não era para eles. "Não, isso daí não é para você". Provavelmente tem pessoas que já até ouviram tais coisas. E hoje meus sonhos não têm limites, eu me permito sonhar. E aí todas as vezes que eu vejo que realmente aquilo faria muito sentido para mim, eu analiso como que eu posso construir aquilo. E uma das coisas assim, uma das frases que foi uma virada de chave na minha vida com respeito a sonhar, é o que nós aprendemos com o Ramon, da mentoria que fazemos. E o Ramon ele falou: "Gente, talvez você tenha aquele sonho gigante, que pode ser que você nunca atinja, pode ser, porque ele é muito grande, mas está aqui no seu coração, está na sua mente. Mas se pergunte, o que você vai se transformar enquanto você está tentando alcançar ele?". Aí quando eu ouvi isso, eu falei: "Cara, é verdade. O que eu vou ser capaz de me tornar? Quem que eu vou encontrar daqui 10, 20?". Mesmo que eu não alcance, né? É sobre o processo. O processo. Essa é a virada de chave. É sobre o processo. O resultado final é simplesmente uma consequência inevitável. Sim. É sobre o trajeto, quem que você se constrói para alcançar aquilo que você deseja. Exatamente. E é isso que nós estamos no foco, do processo. Exatamente. Se divertir no processo, né? Aproveitar cada momento, mas com foco e energia para aquilo que a gente realmente quer. E acredito que um ponto importante aqui também, galera, é não se importar com os fracassos, não se importar com os tombos que você possivelmente vai levar, porque o trajeto vai ser longo, não dá para esperar um caminho de flores. Você vai Só ter vitória. pedras, você vai ter pedras durante esse trajeto, mas não se preocupar com isso. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para um outro vídeo, né, vida? Para Tem destrinchar um história. pouquinho melhor aí. A mensagem que gostaríamos de deixar plantada aí no coração de vocês é essa. É essa provocaçãozinha aí de se perguntarem se tem um sonho, se é atingível, se não é. Se não for, por que não é? E o que você pode fazer a respeito disso. Exatamente, porque capacidade você tem, só precisa acessar algo que está aí, talvez escondido, debaixo de vários padrões, de vários medos, inseguranças, mas está aí, capacidade está aí. Exatamente. E não se esqueçam, é tudo sobre nós, nada é sobre o outro. Exatamente. Beijo. Beijão.